Salve galerinha, pô, tava enrolado aqui, me enrolei na conexão. Tudo bem? Bom dia. Hoje uma live muito interessante aí pra todos nós. Uma live sobre cervical. Hoje estou aqui com a minha coluninha, né? Acho que uma situação bastante importante pra gente falar e explicar para vocês a respeito dos nossos pacientes, né? Eu acho que hoje eu vou falar para vocês a respeito de um medo de tratar os nossos pacientes assim, porque quando o nosso paciente chega com dor no pescoço, é muito comum o nosso paciente ter um receio da dor no pescoço, né? Porque dor no pescoço gera dor de cabeça. Dor no pescoço pode gerar uma disfunção para o braço, para o ombro, na verdade. Pode trazer um desconforto no cotovelo, pode trazer dor até no dente. Eu trato muita gente que traz, assim, pô, tem uma dor nessa região, assim, um pouco mais perto da minha mandíbula. Eu tenho um pouco de dor no meu maxilar, tenho uma dor perto do meu dente. E aí quando eu vou ver, essa dor, ela é bem característica assim de uma dor que vem da cervical. Então eu vou trazer para vocês hoje bastante coisa em relação a como observar essa dor da cervical, mas que é uma dor não na cervical também. Toma bastante cuidado em relação a isso, o que a gente vai falar nessa live de hoje, tá bom? Pessoal, eu vou falar para vocês aqui hoje um pouquinho a respeito do horário da nossa live. Eu estou pensando em colocar o horário da live ou para 5h58 ou para 6h02. E aí se vocês... Eu vou fazer uma enquete aí depois para a gente colocar hoje aí no Insta. E depois vocês falem para mim o que a gente vai colocar, tá bom? Para vocês também aí que estão sempre seguindo o nosso canal, sigam lá no YouTube, coloquem lá sempre para ativar as notificações, que sempre que a gente colocar um vídeo novo vai aparecer para vocês. O nosso canal lá no YouTube é Físio pelo Mundo, e aí vocês vão poder acompanhar as lives, vão estar sempre por lá, tá bom? Galera, vamos falar então sobre cervical. É muito comum o nosso paciente chegar e falar para nós: doutor, hoje eu estou com dor no pescoço. Doutor, eu sinto dor no pescoço há muitos anos, né? A dor no pescoço, ela acaba interferindo na nossa vida por muitos e muitos anos, porque o pescoço ele acaba trazendo um desconforto também por causa da nossa postura noturna. Quando eu falei bastante de lombar, falei bastante de ombro, que atrapalha quando a gente dorme também, né? Então, quando a gente tem a cervical dolorida, pode sim ser uma postura noturna que está gerando esse desconforto. E esse desconforto na postura noturna vai trazer para nós um problema, porque quando a gente está dormindo, a gente não está no controle da nossa dor. Então, é muito complicado a gente falar, controla o seu jeito de dormir. Então, falando em dormir, mais uma vez, obrigado a todos que estão acordando aí. Felipe, direto lá de Paúba, né, galera? Que tá aí me acompanhando, tomando um cafezinho de manhã. O Ivan, todo mundo que acordou, o Vinícius aí, Nathalie, todo mundo. Valeu, galera. Vamos começar a falar de cervical. O Felipe tem uma dorzinha na cervical que nós já colocamos uma agulha aí lá na casa do Gabriel, até filmaram, hein, jovem? Então você é um cara que merece o respeito, selvagem, selvagem. Então, pessoal, falar sobre cervical é uma situação onde você tem que tomar, primeira coisa, muito cuidado, né? Porque se seu paciente se machuca dormindo, essa situação de estar dormindo, você não está controlando, né, a postura do teu paciente. Então, se o problema dele ele está se machucando quando ele assiste TV, você consegue falar para ele assim, ó, muda a posição da tua TV, coloca a poltrona que você assiste virada um pouco mais para cá, coloca o teu sofá mais nessa posição, diminui a altura da tua TV. O dormir não está no seu controle, teu paciente vai dormir, né? Então ele não está no teu controle. E o seu paciente não consegue te relatar exatamente como ele dorme,
né? Ele fala para você, eu durmo assim, mas isso você nunca consegue ter certeza. Se você acha que ele fala assim, não, eu durmo dessa forma e acordo dessa forma, já é uma situação um pouco mais importante, mais fidedigna. Porém, você não consegue ter certeza que ele dorme dessa forma, tá? Então, tome bastante cuidado com o seu diagnóstico de você taxar que aquilo é por causa dele dormir. E também de você falar assim, mas isso é porque você dorme dessa forma. Se você dorme dessa forma, então não adianta tratar porque toda noite seu paciente dorme daquele jeito? Não é bem por aí. Então, é a gente observar o que está acontecendo na postura do meu paciente. Seja por dormir, seja por ele trabalhar, ou seja por dormir, seja por trabalhar, seja por 1 milhão de coisas na postura dele, tá? Então vamos começar a raciocinar. O paciente chegou e falou assim, doutor, eu tenho dor na minha cervical. Essa aqui é a nossa cervical de hoje, né? Aqui nós temos a nossa nuca, né? Os processos espinhosos estão bem aqui. E aí eu vou pensar assim, a minha cervical, ela deve ter uma lordose cervical. Essa minha tá bem torta porque eu já explico toda hora falando a respeito dela. Então, essa minha cervical tem uma lordosezinha, aqui tá a minha nuca, né? A base do meu occipital tá aqui. E aí muita gente relata dor nesses ossinhos aqui. São esses ossinhos na base aqui do nosso osso occipital, né? Nessa parte mais inferior dele. Por que a galera sente muita dor ali? Porque a maioria dos nossos ossos da cervical, principalmente que estabilizam nossa cabeça assim para ficar olhando para frente, por quê? Porque a lei da gravidade tá jogando a nossa cabeça para baixo. Se eu soltar meu corpo, eu vou fazer isso aqui, ó. Então a lei da gravidade está me jogando para baixo. Os meus músculos aqui de trás vão fazer isso aqui, ó, para me manter reto. Então vai doer essa traseirinha aqui da minha coluna, vai doer essa parte de trás aqui, ó, na base do meu osso occipital. Se vai doer essa base do meu osso occipital, é porque os meus músculos eles estão o tempo todo fazendo essa força para me manter contra a gravidade, né? Para não deixar minha cabeça cair. Então isso é a primeira coisa que eu já tenho que saber, que os meus músculos brigam o tempo todo para que eu não fique caindo o meu rosto para baixo. E dessa forma eu vou ter uma hiperatividade da musculatura cervical. Perfeito. Então isso já vai gerar dor, como eu sempre falei, hiperatividade muscular, vai gerar ponto gatilho miofascial e vai gerar um problema na função muscular. Esse ponto gatilho miofascial ele pode trazer dor reflexa, pode trazer dor localizada e vai trazer uma disfunção musculoesquelética. Essa disfunção ela vai gerar um problema para o teu paciente. Esse problema pode gerar dor, mas não necessariamente que ali é o problema, tá? Eu estou explicando para vocês como que está acontecendo, o que está causando esse sintoma para ele. Então nós estamos estudando o que pode estar gerando essa dor. Então a dor do teu paciente é na base da cabeça. Então por que geralmente é nessa base ali que está acontecendo essa dor? Porque geralmente é ali que porque na maioria dos músculos cervicais eles estão colados nessa região aqui da base do nosso osso occipital. Então por aqui vão começar ali ter as maiores tensões, né, dos ossos, dos músculos suboccipitais. Então vai percebendo essa situação. Aqui é uma região onde vai ter a maior tensão, é uma região onde você vai tocar, você fisioterapeuta vai tocar e vai perceber uma maior rigidez, vai ter uma limitação de cuidado ali também, porque é uma região que você não adianta querer apertar com muita força, porque existem inervações ali que vão ter que ter uma atenção especial tua, tá? Então vamos pensar o seguinte, se eu tenho essa preocupação com a lei da gravidade não atua só para mim, nem só pro Joãozinho, ela atua para tudo, para objeto, para seres humanos, então não tem como eu combater isso, tá? Então ela vai ser uma coisa que não adianta você tirar, né? Falar pro teu paciente, esquece isso, não esquece. Não se esquece lei da gravidade no trabalho da fisioterapia musculoesquelética. Ela está o tempo todo atuando. Então, para cervical é fundamental você já ter isso como um fator muito importante também,
tá? Então essa é a primeira parte que você tem que observar. O seu paciente chegou e falou que está com dor no pescoço, dor de cabeça, dor nessa região dos dentes, sente um pouquinho de dor aqui no fundo dos olhos. Pode observar que alguma coisinha na região cervical, na base do osso occipital, na região da cervical, dificuldade de movimentar o pescoço, de movimentar a cabeça para os lados, de olhar para cima, de olhar para baixo, uma rigidez na cervical. Isso tudo é um sinal de uma alteração ou de uma disfunção musculoesquelética na região cervical. Bom, e o que eu devo fazer nessa hora? Nessa hora eu devo voltar um pouquinho no histórico do meu paciente para começar a entender o que está acontecendo ali para que ele traga essa condição de hiperatividade e de disfunção muscular. Onde eu quero chegar com essa minha introdução? Eu quero chegar que não adianta você querer cuidar da cervical do teu paciente fazendo uma bela liberação miofascial, uma bela manipulação articular, se ele tem, por exemplo, essa região torácica aqui, ó, essa região torácica, se ele tem essa região muito curvada, ó, o que vai acontecer aqui com essa região dele? Ele vai compensar, porque se ele ficar com a cabeça reta, ó, ele vai olhar para baixo. E aí ele compensa fazendo uma baita lordose cervical, ó. E aí ele vai fazer uma hiperatividade maior ainda de toda essa musculatura cervical. Pensando da base do occipital aqui para C7, ele vai encurtar essa distância. Então, se ele encurta essa distância fazendo essa hiperlordose cervical, esses músculos vão diminuir o tamanho deles, certo? Vão trabalhar em maior atividade. Essa maior atividade vai gerar uma disfunção musculoesquelética aqui, tá? Mesmo porque aqui não tem tanto problema da articulação que vai atrapalhar, vai estar pressionando o disco. A dor inicial que ele vai ter não é dessa pressão articular que está acontecendo aqui. A dor que ele vai ter, uma cronicidade maior, principalmente vai estar nessa região muscular da cervical. Muitas vezes vai atrapalhar todo o funcionamento aqui desse comecinho da cervical. Ali em C1, C2, né, essa junção toda do crânio aqui com a coluna. Então essa é uma região mais travadona um pouco. Então imagina, ela vai ficar mais desajustada, mais presa, mais difícil de trabalhar. Então adianta você querer corrigir essa hiperlordose cervical se você não corrigir essa cifose torácica que está errada. Então, para você corrigir isso aqui, você precisa observar se não deve primeiro ajustar essa cifose aqui, porque daí você consegue fazer uma correção melhor. Não é para ficar reto igual tá aqui, tá, galera? É só para, né? Tô fazendo aqui um pouco mais exagerado só para vocês perceberem. Então, eu corrijo a cifose, o excesso da cifose, né, a hipercifose aqui do meu paciente, e aí eu acabo liberando um pouquinho, deixando uma lordose fisiológica na cervical para deixar isso ajustado. Se eu consigo ajustar isso pensando que eu não preciso mais de uma hiperatividade do meu paciente aqui na cervical, o que vai acontecer? Eu não vou precisar mais, se eu não... Ó, meu paciente estava assim, ele não vai ficar olhando para baixo, ele vai querer fazer isso. Olha o que aconteceu aqui na cervical, ó. Ele fez uma ativação monstruosa. Então, se ele está fazendo isso aqui e eu corrijo, ó, ele não vai ficar olhando para cima. Ele vai corrigir aqui, ó. Automaticamente eu já consegui recuperar uma função melhor. Se eu já tirei aquela tensão inicial da cervical dele, eu vou começar a trabalhar de uma forma melhor para que ele possa trazer todo esse processo normal e natural da movimentação cervical. E aí eu começo a observar que cada vez que eu mexo ali na cervical dele, durante a minha manipulação dos tecidos moles, não estou nem falando ainda em articulação, ele começa a trazer alguns padrões de dor. E muitas vezes que a gente trabalha na cervical, ele começa a despertar, Júnior, ou então eles vão falar para você, doutor, eu estou sentindo uma dor agora enquanto você está mexendo aí, ó, vem uma dor aqui pro fundo do meu olho, geralmente é homolateral. Doutor, estou sentindo uma dor aqui na lateral da minha cabeça, que bordeia aqui minha orelha, do mesmo lado que vocês estão tocando. Isso tudo é uma dor que vem de padrão de dor referida de músculos suboccipitais, de trapézio superior, que está colado aqui também
na base do osso occipital e gera esse padrão de dor. O trapézio não vem até aqui, pessoal, o trapézio não vem até aqui, mas ele gera esse padrão de dor referida para nossa cabeça, principalmente aqui para a região da sobrancelha, do fundo dos olhos, uma sensação de dor chata, uma cefaleia chata. Então, nosso paciente vai chegar e vai falar assim para você: doutor, eu tenho dor de cabeça, uma dor de cabeça chata, uma dor que me incomoda nessa região. Você vai fazer o quê? Você vai fazer eletro aqui? Você vai passar ultrassom, vai cuidar? Não adianta às vezes. Às vezes a dor, o problema não está ali. Muitas vezes a gente trata o problema pela cervical e a gente consegue curar uma cefaleia crônica que estava ali incomodando o nosso paciente há muito tempo. E assim, pensa com carinho na disfunção do ombro, como eu falei no começo da live. Por que vai dar uma disfunção no ombro se a gente está falando de cervical? Né? Vamos pensar então numa abdução de ombro aqui. A gente vai trabalhar até 60 graus como atividade principal o supraespinal, o deltoide, depois de 60 graus aqui, de 60 a 120 atividade principal o supraespinal e acima de 120 graus o trapézio superior. O que eu falei de trapézio superior? Que ele está colado aqui em cima e ele vai gerar esse padrão de dor para cá. Se eu tenho uma disfunção do meu trapézio, ele está em hiperatividade o tempo todo, ele está sendo ativado, cada vez que eu ativar até 60 graus, que seja a principal atividade, como só de deltoide, eu já vou estar com o meu trapézio em atividade. Então, a minha abdução de ombro, eu não vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Reparem que meu trapézio, ele vem muito mais, ó. Geralmente a pessoa faz isso, ó, para subir o ombro. Então o trapézio ele vem toda hora num recrutamento que não deveria. O general está chamando o soldado que não deveria chamar. E o soldado começa a se tornar um soldado cansado, um soldado estressado, um soldado que não aguenta mais guerrear. E ele se torna um soldado fadigado. E esse músculo gera um desconforto e uma disfunção para o trabalho de cervical e para o próprio trabalho que ele deveria executar. E isso começa a gerar um processo articular ruim também para a cervical. Então aí a gente já começa a pensar que não está ruim só para a musculatura. Agora já começa a ficar ruim também para a parte articular. Então isso vai gerar uma disfunção na região de coluna cervical. Se eu estou falando que atua, né, nessa abdução de ombro acima de 120 graus, já vai começar a trazer uma disfunção para o ombro, que é uma outra articulação que não estava falando em relação à cervical também. Então vai começar a atrapalhar. Existe um processo da escápula? Existe o processo da escápula também que está ruim. Então nós já estamos falando cervical, escápula e ombro. Não que são coisas que trabalham separados, não. Mas são, assim, pensando, são estruturas que podemos falar, são estruturas diferentes que trabalham juntas, sim, dependendo do movimento, porém, elas não dá para eu pensar que uma dor na escápula dói o meu olho, tá? Mas um probleminha na escápula, uma disfunção da escápula, pode gerar uma disfunção cervical e pode sim trazer uma dor na minha cabeça. Então, físio, é o seguinte, não adianta você pensar que meu paciente está com dor no pescoço, eu não vou trabalhar a escápula. Meu paciente está com dor no ombro, eu não vou trabalhar a cervical. A gente precisa pensar de uma forma integral. Na minha live com o Homem Peixe, a gente falou muito de saúde integral. A saúde integral, ela não é assim, ter que cuidar da pessoa inteira apenas. Ela é olhar de uma forma integral para a lesão também, né? Se você olha para a lesão do teu paciente, que ela é no pescoço, e você olha para a coluna, porque ela deve ser olhada pela coluna, você mandou bem. Se você tem uma lesão no ombro e você olha para a cintura escapular, para o braço, para o pescoço, perfeito, você olhou de forma integral. Então a dor cervical, como eu já falei hoje, ela pode estar ligada a um excesso da cifose torácica. Se está muito curvada a torácica, a pessoa vai fazer uma compensação e uma hiperlordose da cervical para poder olhar reto. Ninguém quer ficar olhando para baixo ou olhando para cima. A pessoa quer se organizar para olhar para o mundo reto. E aí ela vai gerar uma hiperlordose na cervical. Isso daí, agora já falando um pouco mais de articulações, vai gerar uma disfunção articular nessas regiões aqui, né? Nas regiões intervertebrais. E aí eu vou gerar um processo errado aqui nos discos, né?
Isso pode gerar a longo prazo uma desidratação discal, posso gerar uma compressão nervosa, eu posso gerar uma disfunção mais crônica ainda nos músculos pequenininhos aqui também, né, que vão trabalhar numa estabilização aqui e numa ativação dessa região intervertebral. Eu posso pensar numa estabilização segmentar dessa região também, né, numa estabilização passiva dessa região, porque eu vou desestruturar a parte ligamentar, não vou deixar de uma forma saudável, vou gerar tensão, né, como carga aqui, porque está fora de uma estrutura perfeita. E quem deveria fazer essa estruturação ativa são os músculos, eles estão em disfunção para sustentar, né? Então, se eu estou numa disfunção postural, por causa da minha cifose torácica, eu vou gerar um processo ruim aqui dos meus músculos cervicais, escapulares, que estão aqui nas laterais, vou atrapalhar a função do meu ombro, vou dificultar toda a movimentação da minha cabeça também e vou gerar dores para minha cabeça e muitas vezes dores na cabeça, né? E aí eu vou começar a ter desidratação discal, protusões discais, futuras hérnias discais, extrusas, e aí eu posso ter um processo muito mais problemático para o meu futuro. E aí você, físio, se o seu paciente começa a vir aqui tratar com você e você observa, por exemplo, que ele tem um ponto gatilho miofascial ativo nos romboides, os romboides eles estão aqui embaixo, mais perto da região da torácica alta, né? Então eles vão estar trabalhando nessa região aqui, ó. Se eles estão aqui e eu trabalho nessa região, consigo deixar meus romboides trabalhando felizes, aqui estão as escápulas. E aí eu tô com eles aqui trabalhando bem. A minha cifose torácica começa a deixar a funcionar melhor a minha coluna. Automaticamente os meus músculos cervicais que estão saindo aqui da escápula, por exemplo, como os levantadores da escápula, o próprio trapézio superior, trapézio médio, a gente vai começar a permitir que a minha cervical trabalhe de uma forma mais feliz aqui em cima. E aí ela trabalhando de uma forma mais feliz, as minhas articulações aqui da cervical vão trabalhar de forma muito mais tranquila. E os meus músculos vão ter uma irrigação muito melhor, uma função muito melhor, e aí eu vou ter uma dor reflexa, né, com uma dor no fundo do olho muito menor, na verdade, né, muito menor. Ou então ela vai ser uma dor muito mais passageira, ou uma dor muito mais fraquinha. Então, dessa forma, eu vou conseguir trazer uma melhora numa condição que seria crônica e muito complicada do meu paciente cuidar. Porque chega uma condição dessa hoje para um médico cuidar, o que ele vai fazer? Ele vai trazer a medicação, vai passar a medicação para o paciente e o paciente não tem o que fazer, vai tomar a medicação, só que naquele borolô ali muscular, naquela região das fibras musculares que está um emaranhado do ponto gatilho miofascial, a banda tensa, tá tudo preso ali, os capilares sanguíneos também estão ali no meio. E mangueira que está dobrada não passa água, entenderam? Imagina assim, uma horta, onde eu tenho vários canteiros. E aí eu coloco uma mangueira para molhar cada canteiro. Só que essas mangueiras saem de um balde grande de água, do mesmo balde, tá? Guardem bem isso, filhos, vocês nunca mais vão esquecer esse exemplo. Então eu tenho um balde de água gigante, uma caixa d'água gigante. E eu tenho 5 plantas para eu molhar na minha horta. Cada planta tem uma mangueira separada, certo? E aí eu vou colocar adubo nessa caixa d'água para que eu possa fazer essas plantas crescerem muito. Então todas elas vão receber adubo, certo? Uma delas eu vou colocar eu vou colocar um bichinho em todas ali, né? Um veneninho em todas para que mate elas ali. Então eu vou matar todas, querer derrubar todas essas plantinhas, né? Como se colocasse uma praga nelas. E aí eu vou jogar agora um veneno para essa praga dentro da caixa d'água. Só que uma delas
eu vou dobrar um pouco a mangueira para só cair um pouquinho de água. Então na planta número 2 eu vou dobrar a mangueira, só vai cair água para ela não morrer, tá? Então vamos lá. Depois de um mês eu vou voltar lá para ver as minhas plantas. A planta número 1 recebeu água normal e veneno para matar a praga. A água número 2 recebeu pouca água para não morrer. A terceira água é igual a 1, a quarta tal e assim por diante. Então o que vai acontecer? A água número 2... ela não vai estar, a planta número 2 não vai estar morta. Mas por quê? Porque chegou água a ponto dela conseguir sobreviver. Mas a quantidade de veneno para matar o bicho não foi o suficiente. E o remédio, quando você toma, mas os seus capilares sanguíneos estão todos ali entrelaçados e apertados dentro do ponto gatilho miofascial ativo, o remédio que está na circulação, na corrente sanguínea, ele não consegue chegar em quantidade suficiente para regular a parte metabólica local daquele processo inflamatório do ponto gatilho miofascial ativo. Entendeu? Então, não adianta, infelizmente, e felizmente para nós como fisioterapeutas, não dá para o remédio chegar nessa região. E aí a gente faz o trabalho manipulativo do tecido e aí reorganiza essa parte metabólica local. Então, quando eu quero trabalhar a parte cervical, o que eu preciso fazer? Já preciso fazer uma manipulação articular, já preciso fazer um trabalho de liberação assim articular mesmo, assim, né, de mobilização forte. Preciso fazer uma quiropraxia, já eu não faço. A coisa que eu mais faço em dor cervical é colocar o meu paciente em decúbito dorsal, faço um trabalho de liberação, tranquilo, bato um papo com ele, vou conversando. Por quê? Porque geralmente a primeira sessão que eu faço ali dá muita tontura quando eu termino. Porque o paciente, conforme eu relaxo bastante essa região, o paciente quando levanta, a musculatura está bem solta, então as artérias ali e as veias, né, na região cervical, elas ficam sem muita resistência muscular. E aí o sangue, quando fica em posição ortostática, né, quando fica em pé, o sangue desce mais e também sobe mais também, porque quando o coração bombeia, ele acaba não tendo muita resistência, né, daquela pressão muscular. Então acaba reorganizando e alterando um pouquinho essa função de oxigenação cerebral. Isso altera um pouquinho, a pessoa fica até mareada por alguns minutos. Eu tenho vários pacientes que ficam aqui por vários minutos sentados conversando para que passe um pouquinho essa tontura. E esse resultado é sensacional. Por quê? Porque eu vou pela musculatura cervical, deixo ela deitada ou consigo também trabalhar em decúbito ventral, apoiado na maca, né, para que não tenha nenhuma força dessa musculatura. E aí eu começo a trabalhar músculos mais superficiais, por exemplo, como um trapézio superior, começo a trabalhar toda a cintura escapular, trabalho muito músculos de manguito, mesmo que não tem nada a ver, mas como eu vou trabalhar a cintura escapular, eu preciso deixar a escápula trabalhando perfeita, para que tenha um processo tranquilo das escápulas quando eu movimento meus ombros, quando eu movimento meu pescoço, ninguém trave ela, para que os músculos da escápula que atuam no pescoço possam permitir que o meu pescoço funcione direitinho e não travem meu pescoço, para que não tenha um processo reflexo de compensação biomecânica. E aí os meus ossos começam a ficar com maior maleabilidade, maior mobilidade. E aí eu vou começar a trabalhar com uma mobilização articular e uma manipulação óssea também, de repente aplicando aí uma osteopatia, técnicas de osteopatia, técnicas de quiro, e aí eu vou conseguir trazer uma maior qualidade para o meu paciente também, um processo de melhora no meu paciente. Eu vou contar um caso clínico muito bacana de uma paciente minha que tinha muita dor cervical e muita dor nos braços. Aí ela fechou comigo, acho que 10 sessões, ela estava desesperada. E aí na segunda sessão ela já estava praticamente zero. Aí eu falei para ela, pô, a gente fechou 10, né? Acho que vem aqui pra gente tomar um café ou eu te devolvo a grana. Aí ela falou, imagina, Júnior, eu tenho várias outras dores no meu corpo que eu vou aproveitar para cuidar nessas 10 sessões. E aí ela falou pra mim na terceira sessão, ela falou, Júnior, uma das coisas que eu não te falei, mas que eu já quero te falar para aproveitar que a gente já cuidou mesmo eu não te falando,
eu não sentia minhas mãos. Eu queimava minhas mãos, eu cortava minhas mãos, eu não tinha sensibilidade, mas eu achei que você não ia conseguir cuidar disso. E hoje eu fiquei super feliz que eu queimei minha mão na panela e eu senti, ela voltou super feliz que ela queimou a mão. Falei, pô, parece até uma brincadeira, né? Mas a sensibilidade dela voltou porque provavelmente estava com alguma compressão nervosa, até no percurso, né? Não precisa ser necessariamente na cervical, porque eu não mexi especificamente na cervical, mexi nesse processo que eu falei em relação à cervical, cintura escapular, e ela melhorou. Eu não mexi no braço, então com certeza a compressão nervosa estava nessa região aqui, né, de cervical, mais para os ombros também, e não era uma coisa que não tinha mais jeito, né? Provavelmente ela já tinha um diagnóstico aí que ia ficar dessa forma, talvez voltaria um pouquinho, e ela ficou super feliz. E depois na quarta sessão ela voltou super feliz de novo e falou que agora ela conseguia mastigar dos dois lados. Então foi uma coisa muito bacana. Na quarta sessão a gente já tinha cuidado de 4 problemas, sendo que ela só tinha vindo para cuidar um e ela não tinha mais esperança, assim, ela estava desacreditada que a gente ia conseguir resolver. Ela, na verdade, ela veio para cuidar da dor e nós conseguimos aí resolver muito rápido. Depois ela virou minha paciente aí por anos, porque qualquer coisinha que tem ela vem cuidar. Então foi um caso muito legal, porque eu tratei tudo isso que eu estou falando para vocês. Uma sensibilidade, um retorno da sensibilidade nas mãos, uma facilidade para voltar à mastigação, né, de forma simétrica. Então, a própria dor, né, que foi da cervical, foi o que ela veio tratar. E aí, a gente foi conversando, ela tinha dor de cabeça, ela tinha dor na cervical, ela tinha dor nos ombros, dificuldade de mastigação bilateral e tinha essa perda da sensibilidade nas mãos. Então foram cinco coisas, assim, cinco probleminhas que ela tinha que a gente conseguiu resolver só com esse tema da live de hoje. E aí eu consegui trazer para ela assim, pô, fiquei super feliz, e ela, imagina, né, muito mais, porque eram coisas que ela estava desesperançosa. Então a nossa cervical, até por ser, né, primeira saída ali em relação à nossa medula, eu acho que a gente tem que ter uma atenção muito importante. A gente fala assim, dor lombar pode estar vindo da cervical, claro, né? O inverso também é verdadeiro, mas como a gente está falando de cervical, é muito importante que a gente fale isso daí. Então, uma dor cervical, ela pode atrapalhar tudo que está envolvido ali em fáscia posterior, superficial e profunda. Isso pode atrapalhar todo o processo ali até lá embaixo no cóccix. Tudo isso daí, pessoal, vai trazer uma consequência no futuro. Então já observa, não queira cuidar da cervical do teu paciente pensando em fazer alonga, vem pra cá, desce pra cá, estica. Isso é um complemento do teu trabalho, mas isso ele faz no YouTube, isso ele faz em casa, isso ele faz na academia, isso ele faz com qualquer um. Você precisa fazer o que ninguém faz, né? Você precisa fazer o que ninguém consegue fazer. Por que não tem horário na agenda aqui da Físio pelo Mundo? Por que eu tenho que fazer a live 5h45 da manhã? Porque não tem horário para fazer. Por quê? Porque eu faço coisas que os outros colegas não fazem. E aí as pessoas querem vir aqui na Físio pelo Mundo tratar comigo. Porque para fazer outras coisas, por exemplo, vamos fazer um tratamento, mas que qualquer um faz. Eu nem quero que a pessoa gaste dinheiro comigo. Eu falo, pô, vai no teu convênio, vai do lado da tua casa, vai gastar dinheiro comigo por uma coisa que qualquer um faz. Então resolva o problema de forma integral do teu paciente. Pense com o teu paciente como se você fosse o teu paciente, como se o dinheiro do teu paciente estivesse saindo também do teu bolso. Que aí você vai pensar de forma respeitosa e aí você vai querer cuidar do teu paciente de uma forma muito bacana também, né? Então, a cervical, galera, é um grande chamariz para a tua agenda. A cervical é um grande chamariz para a tua credibilidade com o teu paciente. A cervical ninguém aguenta. Quem tem dor no ombro, inutiliza o braço. Beleza, põe uma tipóia. Quem tem dor na lombar, fica sentado. E quem tem dor na cervical? Quem consegue ficar sem mexer a cabeça? Ninguém. Quem aguenta ficar? Você prefere ficar com dor no joelho ou com dor de cabeça?
Ninguém aguenta ter dor de cabeça, ninguém tolera dor de cabeça, tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu vou abrir para vocês fazerem algumas perguntas agora, nesse finalzinho. Eu tenho percebido assim que nessas lives que eu faço, poucas pessoas fazem perguntas. Eu não sei se eu falo sobre alguns temas de outros planetas, né? Mas eu acho que vocês podem ficar à vontade assim para me perguntar. Também podem me mandar nos directs aí depois, fora, que eu converso com vocês, eu mando, eu respondo direto os directs também. E eu queria fazer uma observação, pessoal. Todo mundo me pergunta se faz mal estalar o pescoço. Muita gente costuma fazer assim, ó. Muita gente faz isso. Eu faço, acabei de fazer. Muita gente faz isso. Estalar o pescoço faz mal? Estalar de forma correta não é um contato ósseo. O problema do estalo é quando você estala fazendo um contato ósseo. O estalo é um redirecionamento do gás e do líquido dentro da articulação. Então é uma coisa boa. Por isso que quando você estala, você fala, nossa, eu tive um alívio nessa região. Porque você reorganizou aquela região. Aquela região precisava trabalhar de forma mais perfeita e você trouxe isso. O estalo ele não é bom porque ele faz o barulho, ele é bom porque ele reorganiza, tá? Isso gera todo um processo no seu corpo, até em relação à produção hormonal. Então isso é o prazer depois que a gente estala. Então não fiquem querendo assim estalar o pescoço do seu amigo, ensinar teu amigo a estalar o pescoço. Eu tenho muitos pacientes, principalmente a molecada, né, do Instituto Júnior, me ensina a estalar o pescoço. Eu falo de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas estalar não faz mal, desde que o estalo seja feito por um profissional e da forma correta. Estalar os dedos assim, ó, faz mal? Faz mal. Estalar puxando os dedos não faz mal? Não faz mal. Porém, quando você puxa o seu próprio dedo, você também faz uma força com o braço que você puxa e com o braço que é puxado, porque os dois são seus, né? Então aí você acaba tendo dificuldade porque você ativa o que está sendo puxado. Quando eu puxo o dedo do meu paciente, ele não está fazendo uma resistência. Eu que seguro e puxo. Então aí eu consigo estalar de uma forma saudável. Então isso é uma questãozinha que eu queria passar para vocês aí para ficar claro. Tá bom? Pessoal, acho que por hoje é isso. Falamos um pouquinho de cervical. Eu gostaria muito de falar mais para vocês, mas é muito difícil, né? Falar aí numa live aí de uns 40 minutinhos, falar sobre cervical. É muito difícil falar sobre dor para todo mundo, mas mais uma vez acho que foi muito produtivo. Queria agradecer aí a Dona Maria, né, que me emprestou a coluna. Tá meio torta, deve estar com dor, mas valeu. Essa aqui é a nossa Dona Maria, ela tá sempre com a gente nos atendimentos, né? Geralmente o esqueleto que tá nos lugares é o Zé, mas essa como é a nossa coluna, ela só tem o nome de Maria e ela veio aí para nossa live, então hoje teve participação especial, tá bom? Pessoal, então se hoje não vai ter pergunta, eu encerro minha live por aqui, vou para minha terapia diária, meu treino de jiu-jitsu. Mais uma vez, muito obrigado aí. Novidade, né? Nosso canal do YouTube. Tem agora todos os vídeos vão ficar lá para vocês acompanharem o horário que vocês quiserem. Tem sempre lá, né, ativar as notificações, porque aí todos os vídeos que chegarem lá vocês vão receber uma notificação. Então acessem lá nosso canal, no YouTube é Físio pelo Mundo, vocês vão adorar, vão acompanhar tudo. As lives vão ficar lá também direto, e aí vocês podem acompanhar, tirar dúvidas e fiquem à vontade, galera. A Físio pelo Mundo é um canal onde eu quero interagir com vocês, quero passar conhecimento com vocês e aí a gente consegue trabalhar direitinho. Chegou uma pergunta do Vinícius. Júnior, você tem visto muitas dores cervicais relacionadas à disfunção visceral? Tenho, Vinícius, tenho sim. Na verdade, com a visão da osteopatia, a gente pensa muito nas disfunções viscerais, né? As nossas vísceras ali, os nossos órgãos, eles são todos estabilizados por uma parte ligamentar, né? E isso daí altera também a nossa fáscia muscular, as nossas fáscias, né? Que vão estar ligados aí a toda essa estrutura, como umas teias de aranha ali que vão trabalhar de forma integral. E
E muitas das nossas fáscias partem ali dessa região cervical. E cara, como a nossa cervical a gente gera esse processo aqui, ó, como a gente sempre tá nessa postura trabalhando e a gente faz isso aqui, ó, a gente peca nessa parte aqui, cara, ó. A gente dobra isso aqui, ó, para nossa postura diária. E quando a gente dobra isso, a gente fica tipo num encurtamento, assim, sabe? Como se fosse numa... Não é uma compressão visceral, não é isso que eu quero dizer. É como se fosse toda essa parte estrutural ficasse mais encurtado, vamos dizer assim, a parte ligamentar ali. E aí, cara, a gente se conforma, a gente desregula essa estabilização visceral. E quando eu preciso voltar, eu tenho um desajuste de toda essa região estrutural da minha cervical. Como se eu ficasse assim, ó, aqui embaixo pela minha postura eu desarranjo a parte visceral e estrutural delas e quando eu estico a minha coluna, eu continuo travado aqui embaixo e aí eu puxo lá em cima. Então eu acabo trazendo uma disfunção para minha cervical. Porém, eu trabalho dificilmente assim pela reorganização, pela liberação das vísceras buscando a cervical. Geralmente o meu método de trabalho, eu trabalho mais vindo da cervical para reorganizar essa parte estrutural. Então eu penso, mas essa pergunta foi sensacional. É que a minha visão de trabalho, eu parto mais da região estrutural da cervical. Dificilmente eu trabalho por essa estrutura das vísceras, né? Então, mas tem... Puta, sua pergunta é muito bacana. Dificilmente eu falo dessa linha de raciocínio. Mas é muito legal, Vinícius. Valeu pela sua pergunta aí. Eu acho que tem tudo a ver, cara. Tudo a ver. Qualquer dia a gente vai fazer uma live falando disso daí também. É um tema bem bacana. Tá bom? Certo, galera? Então, ficamos por isso. Muito obrigado. Agradeço de coração mais uma vez. Live da madruga. Foi um sucesso mais uma vez, estou felizão. Vou fazer uma enquete para a gente definir o horário novo. Não sei se a gente faz 5h58 ou 6h02, acho que 5h58 é um horário bom. E é isso, vamos para cima. Pessoal, tamo junto, espero que essas lives aí tenham ajudado a todos a ter mais sucesso na carreira. Quero trazer muito sucesso para vocês todos e vamos para cima, tá bom? Físio pelo mundo na área. Físio, acorda, vamos para cima, tamo junto. Valeu.